dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, habite em nossos corações, nos fazendo crescer e prosperar na sua graça maravilhosa. Amados, a nossa lição bíblica diária desta semana, falando sobre a síntese do testemunho, Paulo aqui vai sintetizar o testemunho do cristão, né? Resumindo em amar ao próximo como a si mesmo. Então, quem é o próximo? Paulo vai fazer uma lista das pessoas que ele classifica como o próximo aqui, embora ele não tenha o objetivo de finalizar o assunto ali, né? Porque há muitas outras possibilidades também. Ele vai citar aí o irmão da igreja, o vizinho da sociedade, a liderança, né? A liderança, os governantes, né? E aí ele vai tratar de tudo isso aí. Nós vimos ontem, por exemplo, no verso síntese, quando ele disse que os mandamentos se resumem, os mandamentos que ele elenca lá, né? Não adulterar, não matar, não furtar, não cobiçar, tudo se resume em amar ao próximo como a si mesmo, né? E ele, no versículo 1 do capítulo 13, ele começa orientando a igreja que, na minha versão, fala, na versão que eu usei aqui, na Almeida, ele diz que todos devem se sujeitar às autoridades, né? Por quê? Porque as autoridades já vivem sujeitas a um corpo de lei, a uma legislação, né? Para o bem de toda a sociedade, né? Paulo está falando aqui dentro de uma sociedade equilibrada, com leis justas, todo esse contexto, né? Não é num contexto diferente, não. E no versículo 3 ele fala sobre esse respeito, né, aos governantes, às leis, que eles foram colocados lá para manter a ordem, né, a paz social. Então, ele diz claramente que essas pessoas, elas não devem ser temidas, devem ser respeitadas, né? Devem ser bem tratadas, né? A não ser que essas pessoas sejam do mal, elas pratiquem o mal, aí é diferente, né? Paulo fala bem sobre essa seção no versículo 3, né? 13, versículo 3, né? Então, ele até faz uma pergunta, né? Você está com medo da autoridade? Se você pratica o bem, não tenha medo, porque essa autoridade vai enaltecer você, vai usar você como referência de uma pessoa ordeira, é isso que Paulo ensina. E hoje, na pergunta 3, nós temos aqui o seguinte questionamento: a obediência do cristão às autoridades deve ser por qual motivo? Eu vou obedecer à Constituição do meu país, vou obedecer o Código Civil, vamos receber aí o penal, né? As leis relacionadas à família, à tributação, né? E todos os outros códigos, né, que existem na nossa legislação brasileira, por exemplo, né? Então, qual é o motivo que eu devo obedecer? Pronto, tem uma lei chamada Maria da Penha, que é uma lei que ela visa proteger as mulheres indefesas, principalmente as mulheres que estão em situação de abuso, onde os maridos, que são mais fortes, se aproveitando, né, do poder que têm, pratica injustiça, machucando a mulher de forma física ou de forma psicológica, né? Essa lei é boa ou ruim? A lei é boa, ela visa proteger essas pessoas que estão em perigo, essas pessoas que estão vivendo uma vida de sofrimento. É claro que a lei ela foi pensada para socorrer essas pessoas, né? Mas tem gente que está usando equivocado. É problema das pessoas, mas a lei ela é pensada, eu estou citando essa lei, por exemplo, ela é pensada para proteger essas pessoas que estão sofrendo, estão vivendo feito um bicho, apanhando e tal, né? Essas mulheres que estão aí, né, que são seres humanos, dignas, né? Com dignidade humana, que estavam sofrendo na mão de abusadores, ok? Então, portanto, o texto aqui de Romanos 13:5 diz assim: portanto,
é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência, principalmente por questão de consciência. É como se Paulo dissesse assim. Eu estou lendo aqui em uma versão, existem outras versões que quando a gente lê, eu geralmente leio várias versões, 10, 12, 15 versões diferentes, para que eu tenha uma compreensão mais ampla, mais profunda do texto, né? A gente fica com uma versão só e a tradução é muito difícil, a tradução do hebraico para o português, do grego para... é muito difícil. Então é muito importante você ler várias versões para você ter uma noção do que o texto está querendo dizer. Então o texto aqui de Paulo, quando você analisa várias versões, Paulo está dizendo assim, olha, é necessário que nós sejamos submissos às autoridades no sentido de ouvi-las, de respeitá-las, de se esforçar para atender, de cooperar com ele naquela lei para que não haja distúrbio social, não haja desequilíbrio, não haja mau exemplo para as crianças. Então, quando a gente vive uma vida ordeira, cumprindo as leis, isso é de bom exemplo para todo mundo. E o cristão, ele deve viver para ser um bom exemplo. Então, o cristão deveria ser contra se houvesse uma lei, que esta lei oprimisse pessoas. Vamos criar uma lei aqui, a partir de agora, essa lei diz assim, se você pegar alguém de qualquer minoria no meio da rua, um cristão, um judeu, um muçulmano, um homossexual, né? Esses que a pessoa chama de minorias, né? Tal, né? E você pegar no meio da rua essas pessoas andando de meia-noite, dê uma surra nele por causa que ele é essa pessoa. Ora, eu não posso obedecer uma lei dessa porque é uma lei injusta. É uma lei que ela fere os princípios que a Bíblia, que o Senhor Jesus nos ensinou, que é amar o próximo como a nós mesmos. Princípio. Então, eu não posso obedecer uma lei dessa. Não posso fazer isso. Então, e não é esse o caso da nossa nação, da nossa legislação. Porque a nossa legislação, ela visa aquilo que eu falei de paz social. Né? De paz social. Então, é importante que nós entendamos isso. Então, toda lei boa que não está infligindo, não está na contramão, não está confrontando a legislação de Deus, a gente tem por obrigação obedecer para contribuir com os outros. Não é? Então, aqui o texto é claro em nos dizer que a gente deve ser submisso à autoridade nesse sentido. Não é submisso à autoridade no sentido de ser cego, de ir contra os seus princípios de fé. Não, é melhor que você morra por isso. Senão, os apóstolos não teriam morrido. Teria traído Jesus e para atender às necessidades das autoridades. Todos eles poderiam ter escapado da morte, os apóstolos, né? Se eles se fosse ao pé da letra, se tornar submissos às autoridades. Não pode. Não é assim que o texto está dizendo. Né? Aí ele diz, olha, você tem que pensar em ser uma pessoa obediente às leis e às autoridades que estão ali para ou elaborar as leis ou para garantir que essas leis sejam cumpridas, não apenas com medo da punição. Se eu transgredir isso aqui, eu vou ser preso. Não, não é por causa disso, não. O cristão não tem medo de ser preso. Não é por causa disso, não. É por causa da sua consciência. Para você não botar a cabeça no travesseiro e falou assim, mas rapaz, eu, um cristão hoje ali, estava bem claro, não ultrapasse o sinal vermelho que você pode atropelar alguém. Ali tem uma faixa de pedestre na escola, é 30 km por hora, você não pode passar ali a 100 não. Eu passei... Como é que você vai dormir à noite sabendo que você é um transgressor, não presta atenção nas leis? Então, é disso que Paulo está querendo falar. Paulo não está querendo aqui criar uma doutrina de subserviência ou de abuso de autoridade, que é o que tem tanto no meio político quanto no meio eclesiástico. Tem pastor usando o título de pastor para oprimir as pessoas, ameaçar com profecia, com não sei com o que e tal.
Então, isso não pode. Então, quem faz isso está interpretando errado aqui esse texto. Continuando, meus irmãos, vamos aqui para a quarta pergunta, que diz assim: Paulo está se referindo à obediência religiosa ou à questão político-social? Nesse contexto aqui do versículo 6, que a gente vai ler agora, veja que Paulo ele vai trazer agora para dentro do âmbito religioso. Não que Paulo esteja falando só do âmbito religioso, não. Ele não está falando só do governante, sumo sacerdote, não. Ele também está falando do governante rei, prefeito, governador, imperador, no tempo dele, né? Falando disso também, tá? Mas nesse contexto aqui do versículo 6, vejam só o que ele vai tratar aqui, ó. E por isso também é acrescentando mais alguma coisa, né? Ele diz assim, ó, e por isso também é que vocês pagam imposto. Ora, se eu estou pagando imposto, contribuindo para uma paz social, e o meu imposto vai pagar uma polícia, que vai garantir, né, a polícia judiciária, o meu imposto vai pagar um presídio, que vai manter aqueles que transgrediram e a justiça cobra deles uma punição, eles vão estar lá cumprindo aquela punição por aquele tempo, né? E tal. O meu imposto paga para que a energia que liga o sinal de trânsito, o guarda de trânsito, então eles estão ali para garantir que ninguém passe o sinal vermelho. Por que eu vou passar? Se eu estou pagando para aquilo, ou seja, veja que há até uma certa contradição. Quando aquele que paga imposto para garantir a segurança está agora transgredindo para que ele mesmo está sabotando a segurança, criando um cenário de insegurança. Por isso que ele diz, é por isso também que vocês pagam imposto. Pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Quando Paulo diz aqui que as autoridades estão a serviço de Deus, ele está falando aqui nesse contexto, somente das autoridades eclesiásticas? Não, Paulo não está falando disso, não. Outras versões tendenciosas, tem várias versões, eu li aqui várias versões, essa palavra aqui que fala que estão a serviço de Deus, eu encontrei, por exemplo, versões que dizem assim, ó, porque são ministros de Deus. Aí é que é pior. Porque ministros de Deus estão falando exclusivamente de autoridades eclesiásticas. Estamos falando aqui nos dias atuais, né? Na moda atual, a gente estaria falando hoje de um papa, de um cardeal, de um bispo, de um apóstolo, de um pastor, de um bispo, né, evangélico, né? De um profeta evangélico. São tantos títulos que, né, perde até de vista, um reverendo, né? E daí por diante. Então, não é disso que Paulo está falando, não. Ele está falando de autoridade no sentido amplo. E essa versão que chama ministro de Deus, né? Está equivocada. Então, aí eu li outra versão que diz assim, ó, são representantes de Deus. Outra diz assim, são funcionários, as versões mais modernas, né? São funcionários de Deus. São colaboradores do reino dos céus, de Deus, né? Então, quando você junta isso aí, partindo de um pressuposto que está implícito no texto de Paulo, qual é o pressuposto o princípio que está aqui no pressuposto? Ele está tratando de uma sociedade equilibrada, que tem leis justas e que tem lideranças honestas, não corruptas, que está cobrando de mim, olha só, está cobrando de mim que eu cumpra aquela lei que é justa e boa para mim, porque ela é boa para mim também, porque ela me protege. Não é? Aquela mesma lei que eu vou nas barras da justiça, como dizem alguns antigamente, quando eu vou ao fórum, quando eu vou aos tribunais, exigindo que reparem o meu prejuízo. A mesma lei que é aplicada aos outros, ela pode me beneficiar. Né? Então, é nesse contexto aqui que o apóstolo Paulo está nos orientando, dizendo aqui que essas pessoas
estão a serviço de Deus. Ou seja, eles foram colocados ali para cooperar com os planos de Deus. Vamos colocar assim, com os planos de Deus, né? Porque quem está acima de tudo é Deus. É Deus quem permite que um vereador seja eleito. É Deus quem permite que um presidente governe 4 anos. Porque está tudo sob o controle de Deus. Se Deus não quiser, alguém vai? Não. Então, tudo está no controle dele. Vejam bem que é por isso que as autoridades, estando abaixo de Deus, que está no controle de todas as coisas, é por isso que Paulo faz esse acréscimo. Não, Paulo não está dizendo assim, ó. Sabe aquele prefeito daquela cidade tal? Aquele prefeito ali, é só um exemplo, né? Aquele prefeito ali é um corrupto, é um ladrão. Ele está roubando dinheiro, desviando dinheiro e botou uma clínica para estar fazendo aborto clandestino de crianças e tal. Eu posso dizer que foi Deus quem escolheu, ungiu aquele prefeito para estar ali, no sentido de escolher-se de ungir? Não, não é esse o contexto aqui. Nós não podemos dizer isso, porque nós estaríamos pegando Deus e colocando Deus num cenário de cúmplice do mal. Ele estaria inspirando um governador ladrão, desonesto, mentiroso, colaborando com a morte de muita gente, não só um governador, mas um prefeito, um deputado, um senador, um presidente, qualquer autoridade, um juiz, né, um secretário de alguma parte, um ministro, não importa. Qualquer autoridade que recebeu um poder para gerir a sociedade, para fazer um bem à sociedade que faz mal, a gente não pode dizer jamais que o texto está dizendo aqui que todas as autoridades estão a serviço de Deus. Se estão a serviço de Deus e estão roubando, o culpado é Deus, que ele é onisciente, deveria impedir. Não é esse o contexto. Tem muita gente presa à letra morta que fica usando esses textos para dizer assim, olha, eu recebi o título de pastor que eu mesmo me dei, e agora, se você não me obedecer, você está cometendo pecado contra Deus, e o pastor todo errado, nem é pastor de fato, só tem um título, né? E aí fica criando medo nos irmãos, criando medo, ou então eu sou um padre, sou um bispo e tal, e usa a mesma técnica, o mesmo equívoco, usando o texto descontextualizado, para fazer justamente uma obra contrária à que Cristo ensinou. Ora, como é que essa pessoa representante de Deus está fazendo a obra de Deus se ele não está seguindo os mandamentos que o próprio Cristo orientou que deveria fazer? Amar o próximo. Se você é maior, seja o que sirva. Se você é um pastor, então seja aquele que mais sirva na sua igreja. Se você é um pastor rico, na sua igreja não pode ter nenhuma ovelha passando fome, não. Porque um pastor que deixa uma ovelha passar fome não é pastor. O pastor existe para cuidar da ovelha. Então, se nós não entendermos esses princípios, essas verdades, é só o que tem hoje aí. A gente pegando versos como esse aqui e distorcendo o texto bíblico para oprimir pessoas, para dominar sobre elas por causa da sua ignorância, porque elas não conhecem, e aí estabelece definitivamente a religião do medo. Verso descontextualizado, fora da verdade, só cria medo nas pessoas.